simples homem chamado João Augusto Gurgel. Visionário e empreendedor, sonhava com uma marca totalmente nacional de automóveis. Sonho esse que em 1969 tornou-se realidade com a fundação da Gurgel. Mas essa história começa 20 anos antes. Em 1949, quando o Gurgel estava no 5º ano da Escola Politécnica de São Paulo, no curso de mecânica, apresentando como trabalho final um veículo de 2 cilindros, que quase resultou na sua reprovação. Infelizmente, seu professor não aprovou a ideia dizendo a seguinte frase: Gurgel, automóvel não se fabrica, compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. E por isso, Gurgel trocou de projeto. Depois de formado, Gurgel realizou um estágio nos Estados Unidos, na General Motors, e também na Buick. Após retornar ao Brasil, Gurgel foi trabalhar nas filiais brasileiras da GM e da Ford. Em 1958, ele se juntou a alguns sócios criando uma fábrica de luminosos de fibra, chamada Moplast, e dentro dela criou a Mokart, uma divisão que fazia karts para competição quando essa modalidade estava crescendo no Brasil, que inclusive forneceu uma unidade até para o nosso piloto, Emerson Fittipaldi. Já em 1964, Gurgel abriu a Macan, uma concessionária revendedora da Volkswagen, que futuramente foi vendida para o Silvio Santos, e ajudou a financiar seu grande sonho. Em 1969 é fundada a Gurgel, com um capital de 50 mil cruzeiros. Assim nascia o primeiro protótipo, o Gurgel Ipanema, que tratava-se de um buggy com capota de lona e feito de plástico reforçado com fibra de vidro. Então, logo depois, veio o primeiro carro a ser produzido, o Gurgel QT, de qualquer terreno. Uma evolução do Ipanema que foi até parar nos cinemas. 4 anos depois, com a necessidade dos trabalhadores rurais de ter um veículo para terrenos acidentados e também mais ergonômico, surgiram os Chavantes, uma versão mais parruda do Ipanema. E esse, meus amigos, foi a linha mais duradoura dos carros já fabricados pelo Gurgel. E se você acha que Elon Musk, sim, esse mesmo do Tesla, é um visionário, você está enganado. Gurgel em 74 criou o projeto Itaipu, desenvolvendo um carro elétrico cujo nome era homenagem à maior usina hidrelétrica do mundo, para a época. A Itaipu seria um veículo elétrico com autonomia de 70 km por hora. Com a crise do petróleo, Gurgel deu ainda mais ênfase aos projetos elétricos. O tal Itaipu serviu de inspiração para mais 2 veículos, o também elétrico E400 e uma variação deste, porém a gasolina, o G800, pois os motores a combustão não poderiam ser deixados de lado. Algum tempo depois, o exército brasileiro encomendou um grande lote daquele mesmo carro, já citado, o Chavante, e o mercado aceitou bem essa nova versão do Chavante, foi o X12, chegando a equipar também unidades de polícia, militares e até mesmo ambulâncias. E um ponto importante nessa história é que com as restrições à importação de veículos, a partir de 1976, a Gurgel ganhou um grande impulso nas vendas, pois havia pouca concorrência para os seus produtos. Mas os projetos não pararam por aí. Em 1979, a Gurgel lançou um furgão X15 e também suas variações. Assim, expôs a sua linha de produtos no importante Salão de Genebra. Em 1980, Gurgel investiu no XEF. Era um sedã de 2 portas e com 3 bancos dianteiros. Em 1984, surge o Carajás, uma espécie de SUV da época com motor 1.6 da Volkswagen e curiosamente de refrigeração líquida, e não mais a ar como os demais. Em 1987, teve-se a criação do Sena, que é a sigla para Carro Econômico Nacional. O carro foi projetado para ser o veículo mais barato vendido no Brasil. Em seguida, o Sena dá lugar para sua evolução, o BR-800. No lançamento do BR-800, Gurgel foi ousado em investir numa campanha de comercialização, na qual a única forma de adquirir o produto era comprando ações da Gurgel. Na época, o carro valia cerca de $3 mil, e quem comprou se deu bem. Já que 1 ano depois, o BR-800 tinha ágio de 100% e mais de 1.000 unidades emplacadas. Além disso, o governo fez sua parte criando incentivo fiscal, ou seja, reduziu o IPI para 5% contra os 25% ou até mais para os outros carros. Mas, infelizmente, o sonho de ter um carro compacto 100% nacional durou pouco. Os carros de Gurgel eram pouco ágeis
de baixa potência, a ventilação, meus amigos, era a sensação do sol de 40 graus no Nordeste. Para esse sonho virar um pesadelo, o governo ajudou com a legislação tributária, ironizando com mais um empurrãozinho dos concorrentes do mercado que exigiram exclusividade em suas peças. O BR-800 deixou de ser fabricado 4 anos depois do seu lançamento. Então, na próxima década, o governo do presidente Fernando Collor abriu o mercado e isentou todos os carros com motor menos que 1.0 de IPI, o que provocou a vinda de uma enxurrada de montadoras com modelos bem mais baratos que o BR-800. E claro, com mais dinheiro para investir. A queda do Muro de Berlim, que isolava o Brasil do restante do planeta, teve como agente o mesmo governo de Collor, liberando finalmente a importação dos automóveis. A Gurgel tentou se reerguer com o Projeto Delta, que era uma boa iniciativa, mas sem a fábrica não iria para frente. Além disso, o BR-800 ainda evoluiu para o Super Mini. O carrinho tinha 3,19 metros de comprimento e apenas 1,90 de distância entre eixos, mas o fim era iminente. Infelizmente, em meados de 1993, o final do fabricante estava próximo. Em sua última tentativa de salvar a marca e também a fábrica, Gurgel fez um pedido de empréstimo de 20 milhões de dólares ao governo federal. Um ano depois, em 1994, a Gurgel declara falência. Assim, a trajetória e a contribuição de João Augusto Conrado Amaral Gurgel, que faleceu em 2019, seguem na memória 50 anos depois. Então, vamos aos fatos. Mas o que será que aconteceu? Vamos aplicar as 5 forças identificadas por Potter e posteriormente a análise da matriz de SWOT para a realidade vivida pela companhia na sua fase de declínio. Analisando as 5 forças do mercado definido por Potter, podemos verificar que a ameaça dos novos entrantes fica forte devido à política de abertura do mercado, feita por Fernando Collor, além da inclusão da redução do IPI dos automóveis em outras categorias também para outras empresas, ou seja, as multinacionais. Isso seria a isenção de impostos para carros 1.0 com motor refrigerado a ar. Na realidade, a Gurgel trocou seu nicho anterior de veículos para terrenos acidentados e resolveu focar em veículos urbanos de baixo custo, o que incomodou a concorrência, que já não estava tão contente por estar perdendo alguns mercados do nicho não urbano para a Gurgel. Logo que o governo abriu a isenção dos 0.0, todas as montadoras fizeram adaptações nos veículos para que esses pudessem enquadrar nesse nicho de veículos econômicos e também abocanhar essa fatia do mercado. Além disso, os produtos dos novos entrantes possuíam melhor desempenho, melhor acabamento e também mais espaço. A força dos fornecedores era alta, pois houve pressão das montadoras concorrentes sobre os fornecedores de autopeças, proibindo a venda de peças criadas para uma marca e compartilhadas com a Gurgel. A Gurgel aproveitava muitas peças de outros veículos e isso nunca tinha sido um problema. Com a proibição de compartilhamento de muitas peças, a Gurgel teve que desenvolver seus próprios projetos dessas mesmas peças para poder continuar produzindo seus veículos, o que também diminuiu a variabilidade dos fornecedores. O poder de barganha dos compradores era moderado, pois a Gurgel era uma empresa nova, com uma capacidade produtiva para 2.000 veículos por mês. Então não possuía tantos clientes como as multinacionais, na qual o cliente tem menor poder de barganha ainda, dando uma vantagem para as grandes montadoras. As ameaças de substitutos eram baixas, pois o uso do carro no Brasil ainda continuava sendo algo popular. Rivalidade entre os concorrentes era no sentido em que criavam-se lobbies, juntamente com o governo, contra a Gurgel, pelo fato de ter um IPI reduzido e ser uma empresa nova crescendo rapidamente e assim tomando alguns mercados, sendo uma rivalidade alta. A análise de SWOT tem como objetivo reconhecer as limitações, maximizando os pontos fortes da organização, enquanto monitora as oportunidades e as ameaças da Gurgel no período de 1990 a 1996, que é o período de decadência. A Gurgel possuía como força a parte principal de um projeto automobilístico é a plataforma. Esse era o projeto original da Gurgel e, por sinal, ponto forte do veículo, usando um sistema patenteado muito eficiente para produzir seus monoblocos. Um famoso plasteu que unia propriedades de resistência à deformação da fibra de vidro com a resistência e tracionamento do aço. Hoje, uma versão aprimorada desse sistema é utilizado pela Porsche, Ferrari, Bugatti e outras montadoras de veículos de alto desempenho. É também criação da Gurgel o sistema Select Traction, um simples sistema
porém eficiente, que permitia os jipinhos da Gurgel, com tração em apenas 2 rodas, conseguir superar obstáculos, em condições de competir em desempenho fora de estrada, com os 4x4 da época, com custo e manutenção muito melhores. Os veículos faziam sucesso porque atendiam muito bem ao que se propunham com baixo custo. A fraqueza da Gurgel era ser uma empresa nova no mercado, tendo que competir com grandes multinacionais que já estavam consolidadas. Alguns problemas de engenharia também são notados. O motor 2 cilindros do BR-800 também envolve um projeto bastante oneroso de engenharia, assim como o sistema de suspensão criado para o mesmo veículo. Tinha uma série de outros problemas, como acabamento, ruído, o próprio design rústico, mas que não era prioridade para o público que se destinava. A grande oportunidade da Gurgel foi se aproveitar do mercado de clientes low-end, no quais veículos luxuosos das grandes montadoras eram um padrão muito alto. Seu preço agradava, pois o custo de manufatura do IPI de 5% não era muito alto. Sua vantagem competitiva vinha desses pontos, por uma disrupção do antigo segmento mainstream do mercado. Até então, no Brasil, isso não existia, e acontecia igual dos mercados europeus norte-americano, que produziam veículos somente de maior potência. Então a Gurgel, criando essa disrupção no setor automobilístico e atendendo um novo segmento de clientes, foi uma grande oportunidade. Ameaças, como já citado, são das grandes multinacionais concorrentes, que receberam redução de IPI para poder entrar e concorrer no setor de veículos econômicos de baixa potência. Com isso, seus melhores acabamentos, conforto, unidos com um baixo preço, tomaram espaço. Vamos aplicar o Canvas na Gurgel. As parcerias-chave. A Volkswagen, parceria que pode ser considerada joint venture, que desde o início ajudou tanto no fornecimento do chassi, suspensão e motor lá em 1969, e mais para frente também, no começo dos anos 80, uma nova parceria que ajudou a aumentar a produção na linha do Gurgel Carajás. A Gurgel investiu muito em marketing, sendo um sucesso na divulgação do modelo econômico, assim também vendendo bem no começo da divulgação. Vale lembrar que os pontos positivos estão em verde e os negativos estão em vermelho. O relacionamento com clientes deveria criar uma relação de dependência ou aprisionamento com o cliente, para que este sempre gerasse receita. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, para a parte de novas tecnologias, era até que boa, até mesmo incluindo nos modelos mais tardios, isso para tentar concorrer com as multinacionais, os toca-fitas. Porém, em termos de design e conforto, era muito precário e realmente levava uma lavada e das grandes. O foco nos veículos urbanos deixou de lado os veículos não urbanos da Gurgel. Veículos estes que poderiam ser o triunfo como das mais possíveis vantagens transitórias que faltaram na Gurgel. Isso para conseguir competir com as empresas mainstream, espalhando seu portfólio e ideias por diferentes áreas. A empresa focou muito neles e não esperava a virada de mesa por parte das multinacionais na redução do IPI. Assim, acabou deixando de lado o que poderia salvar a sua falência, considerando que anteriormente a Gurgel ia bem no nicho de veículos não urbanos. Para o segmento de clientes, isto é visto como um ponto positivo, pois mesmo na era da decadência, ainda havia demanda no mercado para ser suprida. Tendo em vista os pontos negativos, temos assim as relações que poderiam melhorar frente aos pontos fracos levantados no Canvas da Gurgel. Como as atividades-chave são as atividades mais importantes que uma empresa deve realizar para que o modelo de negócio funcione, temos assim um ponto negativo, como já dito, a pesquisa e desenvolvimento. Para melhor atender isso, seria necessário a empresa estabelecer ligações diretas ao cliente, através de canais de feedback e de novas demandas, visando a melhoria contínua de qualidade de seus produtos e inovações para os próximos veículos de acordo com o que o cliente quer. A Gurgel possuía lançamentos constantes de veículos. Isso consegue estabelecer um modelo de competição para mercados dinâmicos, visto que seus produtos se encontram em frentes distintas de desenvolvimento, pesquisa, construção, lucros, mudanças e vendas. Estando seus produtos em muitas curvas em diferentes estágios, fornece à organização uma certa estabilidade num cenário imprevisível externo. Entretanto, para uma empresa nova que concorre em frente às multinacionais, a empresa deve visar também consolidar o produto. Assim, a empresa deveria apostar em upgrades em seus modelos já conhecidos, ou seja, direcionando seu investimento de pesquisa e desenvolvimento em um veículo-chave. Temos como exemplo a aposta da Volkswagen no Gol, que há mais de 40 anos segue como um dos veículos mais vendidos no país. Tendo em vista o objetivo final, veículos de baixo custo, a Gurgel possui grande satisfação referente ao conforto do seu veículo. Assim, a Gurgel deveria fornecer um modelo básico competitivo ao mercado e versões adicionais de seus modelos aprimorados de conforto para clientes mais exigentes, com valores adicionais, aumentando assim sua receita e satisfação dos clientes. Um outro ponto
seria fornecer planos de manutenção e de seguro de automóveis em concessionárias, para então estabelecer um vínculo contínuo com o cliente e gerando uma fonte de receita contínua. Aplicando agora as 5 forças de Potter, vamos fazer uma análise para evitar o seu fim. Até os anos 90, a Gurgel possuía pouca concorrência entre os carros populares. A partir dos anos 90, o governo concedeu isenção de IPI a todos os carros abaixo de 1.0. Antes sozinho no mercado, a marca ganhou companhia das grandes montadoras, que lançaram veículos para concorrer com o projeto de João Conrado. Assim, surgiu o segmento de populares e modelos como Fiat Uno, Chevrolet Chevette e Ford Escort Hobby. E quais são os produtos e serviços substitutos? As redes públicas de transporte começaram a se desenvolver muito em meados dos anos 80 e principalmente na década de 90, com a expansão das linhas urbanas ferroviária e de ônibus. O que a Gurgel não conseguiu foi ter um bom relacionamento com as grandes montadoras que já estavam por aqui. A partir do momento que ela atacou com seu modelo urbano, foi criado um lobby entre as 4 maiores montadoras que faziam várias manobras para deixar a Gurgel em uma situação complicada. Com os modelos de carro urbano lançados, a Gurgel abrangeu uma gama grande de consumidores e conseguiu vender bastante nos primeiros anos de fabricação. Um ponto a se destacar foi que a empresa só vendeu modelos caso o comprador também comprasse as ações dela, o que pode ter limitado a abrangência das vendas. A Gurgel poderia entrar em conjunto com uma montadora de algumas outras empresas no segmento que gostariam de participar no mercado brasileiro. Deste modo, poderia continuar com sua fábrica em segmentos que já tinham mercado. E para bater de frente com as 4 grandes, os populares, ela deixaria com a marca de outra empresa, apenas serviria de montadora dentro do país. Análise SWOT, num cenário hipotético onde a Gurgel se salva, temos como ponto forte um veículo nacional que fomenta no cliente brasileiro o crescimento econômico do país na compra do automóvel, ter um modelo de veículo conhecido por todos os brasileiros pela qualidade e pelo preço, sendo um veículo que todo cliente pensa ao menos cotar na concessionária antes de realmente escolher qual modelo quer. Ligado a um atendimento diferenciado nas concessionárias, ampliando o entendimento do cliente quanto às tecnologias do produto e o impacto econômico no mercado brasileiro. As oportunidades, temos a Gurgel ser a única empresa de veículos brasileira. Também temos a variedade do mercado frente à demanda, com foco nos brasileiros. Isto é, fornecendo veículos de acordo com os combustíveis e terrenos do nosso país. Como fraqueza, temos o volume de produção. Frente à demanda de produtos, a empresa não seria capaz de fornecer veículos a curto prazo. E também a fraca presença em mercados externos diminui a margem de possíveis clientes, bem como o crescimento da marca. Nas ameaças, temos as crises econômicas que interferem no poder aquisitivo de compra do consumidor, o enfrentar intenso de concorrentes multinacionais com preços competitivos e também competir com tecnologias mundiais. O desenvolvimento de automóveis com empresas internacionais de países que fornecem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, como por exemplo a Toyota e a Volkswagen.